Olá pessoal, continuando a falar desse livro aqui, História da Igreja no Brasil, do Eduardo Ornaet e outros autores, né? Então vou destacar alguns pontos sobre esse tema da história da igreja, né? Então, página 78. Ele fala assim: o primeiro sistema colonial baseado no mercantilismo e, por consequente, na lei econômica do exclusivo comercial, isto é, monopólio comercial, enfrentou a colonização da Amazônia no meio de poderosos concorrentes. Os franceses na zona litorânea do norte, em Cayena, os holandeses no norte e no próprio litoral nordestino, onde eram mestres na época, os espanhóis pelo rio Amazonas, na região do Alto Amazonas. Esse perigo constante e condicionou, era constante e condicionou em grande parte a política pombalina relativa à região. Nesse sentido, os religiosos tinham que segurar as fronteiras, serem agentes de defesa das fronteiras, uma vez que os verdadeiros bandeirantes do Vale Amazônico, como já se disse várias vezes, foram os religiosos. No segundo percurso do sistema colonial, da volta a Portugal e aproveitamento das riquezas maranhenses, os religiosos eram igualmente importantes, já que eles podiam transformar os índios brabos em índios mansos, isto é, integrados ao sistema. Nesse percurso de volta, os aldeamentos eram de suma importância. Pela obra da catequese dos índios, no século XVIII, o termo mais usado era o de civilização dos índios. Então, temos esses dois pontos, né? Em resumo, no projeto do sistema colonizador, os religiosos tinham duas funções: a de segurar as fronteiras para Portugal, principalmente lá na Amazônia, seria o percurso de ida, e a de catequizar, reduzir ou civilizar os índios, percurso de volta. Carmelitas e franciscanos adaptaram-se mais ou menos a esse esquema, embora com gloriosas exceções. Os jesuítas, porém, que tiveram realmente um plano próprio, não imposto pelo sistema, opuseram-se ao esquema e entraram em conflito grave com a administração do Império Português, embora essa oposição não fosse absoluta nem geral. Esse conflito com os jesuítas vai desembocar em 1759 com a expulsão dos jesuítas do Brasil. Tá? A questão dessa catequese, ele faz uma crítica a essa catequese aqui, ó, na página 96. Essa assim, pouca efetividade genuína, autêntica nessa conversão, né? Aqui, ali na região de Minas Gerais, Santa Hilaire vai dizer assim: quase todos os mineiros usam um rosário no pescoço, página 96. Mas muito poucos existem a quem tenho visto rezar. Um viajante do norte, Coreal, escreveu: ninguém anda sem rosário na mão, terço no pescoço e um Santo Antônio sobre o bucho. São todos pontuais e se ajoelharem pelas ruas ao toque do Ângelus. Mas, ao mesmo tempo, não há quem não tome as precauções de não sair de casa sem um punhal à cava, pistola no bolso e espada à larga direita. O próprio José Bonifácio escreveu numa carta ao conde de Funchal em 1812: a nossa religião popular, que é um sistema ligado de superstições antissociais e contrárias à letra e ao espírito do evangelho. Mais recentemente escreveu um ilustre historiador brasileiro: a nossa religião é um culto sem obrigações e sem rigor, intimista e familiar, um culto que dispensa do fiel todo esforço, toda diligência, toda tirania sobre si mesmo. E outro: o nosso catolicismo é um catolicismo de tradição, de palavras bonitas sem conversão. Então, esse é uma característica, ele volta a falar isso na página 380. Eis a maior chaga da história da Igreja do Brasil, a de não ter amparado o africano e o indígena, reduzidos à escravidão de maneira inteligente. Em tudo que foi feito em prol dos escravos, faltou a inspiração, a reflexão teológica, a segurança.
A atitude das constituições primeiras da Bahia de 1707, diante dos escravos, era superficial, não tocava a raiz do problema, apenas procurou remediar os maus efeitos da instituição da escravidão no Brasil. Página 98, vai falar sobre a criação dos bispados, né? Já sabemos que a criação de bispados no Brasil, durante o primado colonial, obedeceu aos impulsos coloniais. Em 1551, Salvador da Bahia, com o início do projeto litorâneo. Em 1676, com Olinda, Rio de Janeiro, com o prosseguimento desse projeto. 1677, São Luís do Maranhão. 1719, Santa Maria de Belém do Grão do Pará, com o projeto amazônico. 1745, São Paulo, Mariana e as prelazias de Goiás e Mato Grosso, com projetos de mineração. Nesses atos, não conseguimos perceber nenhum impulso genuinamente missionário. Antes, a atitude de um governo ou de um padroado que usa da religião para fins políticos. O caso é claro em Minas Gerais. Até 1745, o aventureiro garimpeiro precedia o clérigo. As visitações canônicas se faziam a partir do Bispado do Rio de Janeiro. E temos os documentos dessas visitações nos arquivos de Mariana, como já foi dito aqui. A agitação da vida mineira era tão grande que o sistema eclesiástico não conseguiu acompanhar o movimento. Como já foi dito, os ermitães eram os verdadeiros missionários. Naquela época, os religiosos foram afastados por serem por demais independentes. Essa situação mudou com a criação do Bispado de Mariana, em 1745. Unicamente formado por clero secular inteiramente dependente do padroado. Mariana contrasta com Congonhas do Campo, onde o povo se reúne. A posse do primeiro bispo de Mariana, 1748, foi celebrada no escrito áureo Trono Episcopal. Contrasta com a famosa procissão das confrarias em Ouro Preto, em 1733, celebrada no escrito Triunfo Eucarístico. A partir de 1745, com esse bispado de Mariana, a religião popular do Brasil foi considerada pela hierarquia como sendo supersticiosa, ignorante, fanática, perigosa, finalmente. O grande instrumento de cultura clerical foi o seminário, onde jovens se formaram sem nenhuma sensibilidade pela cultura de seu próprio povo do qual nasceram. Dessa forma, o clero mineiro, com esse bispado de Mariana, tornou-se funcionário, perdeu a dimensão missionária. Sua função era de rezar missas nos domingos e dias de festa, confessar na Páscoa. Pelo resto, esse clero se dedicou aos ofícios de advogado, proprietário de mina, ou mesmo contrabandistas de ouro, ou de pedras preciosas, negociante, conforme diversas informações de viajantes, como Santo Hilário, John Maui, Spix e Martius. Então você veja essa questão que até a fundação dos bispados, ele está encaixado dentro dessa ordem colonial. Página 248, ele vai falar assim: uma segunda característica da cristandade brasileira consistia na sua pouca ou mesmo inexistente romanidade. Só no final do século XIX a cristandade brasileira foi romanizada, reduzida aos padrões culturais provenientes de Roma, sobretudo pela ação dos assim chamados bispos reformadores. Mas antes dessa época, o Brasil não era romano, apesar das constituições primeiras do arcebispado da Bahia de 1707, da Brasília Pontifícia, do jesuíta Simão Marx e da correspondência regular jesuítica entre o Brasil e Roma, do famoso quarto voto romano dos mesmos jesuítas. O Brasil não era tão pontifício, tão romano, como esses documentos fazem supor, simplesmente porque essa literatura existia largamente ao lado da verdadeira vida da cristandade, que transcorria nos engenhos, nas fazendas, nos arraiais, onde a influência da hierarquia eclesiástica era quase inexistente. Então, você veja, é uma religião, uma igreja com muito mais autonomia, em relação a Roma, muito mais sujeita ao poder local dos engenhos. É isso, muito obrigado, então.